Hello guys, how are you? Sou o Lucas, professor de inglês do Instituto Americano, e a gente vai acompanhar aqui no vídeo de hoje algumas, como é que eu posso dizer, algumas dúvidas, alguns erros que o estudantes de inglês geralmente cometem, né, quando estão falando ou escrevendo, né? A gente vai acompanhar dividido em algumas categorias, né? A gente vai começar aqui, a gente vai ver 4 categorias diferentes. E essa primeira é a categoria aqui que a gente está ali na sua tela, é o Adjective Order, que seria a ordem dos adjetivos, né? Isso acontece bastante, né, devido à ordem em inglês ser diferente da ordem dos adjetivos em português. Então, vamos dar uma olhadinha como é que funciona. A gente tem sempre em vermelho, né, as frases erradas e em azul as frases corretas, certo? Então, a primeira frase é São Paulo is a city big. Okay, São Paulo is a city big. Que a pessoa estava dizendo, né? Eu queria dizer São Paulo é uma cidade grande. São Paulo is a city big. Só que esse city big que tá ali, né, no underlined, não está correto. Por quê? O adjetivo, que é o big, né, ele está utilizado ali depois do substantivo city, que é como a gente fala em português. Cidade grande, city big. Mas em inglês a ordem é inversa, né? O adjetivo ele vai antes. Então a frase correta seria São Paulo is a big city. Okay? São Paulo is a big city. Então o adjetivo big antes do substantivo que é city. Alright? Então, essa é a ideia. Vamos ver mais um exemplo. A gente tem ali então. There are some parks beautiful in São Paulo. Aí de novo, né? There are some parks beautiful in São Paulo. Que, né, tô dizendo, tem alguns parques bonitos em São Paulo. De novo, né? A gente tem o parks e o beautiful. Beautiful é o adjetivo, né? Parks beautiful, parques bonitos. Só que mais uma vez, essa ordem ela é inversa, né? O adjetivo beautiful tem que ser antes. Então a frase correta seria There are some beautiful parks em São Paulo. Okay? Então faz a inversão. E para finalizar isso aqui, né, vamos a um terceiro exemplo com I live in a town very small. Okay? I live in a town very small. Eu moro em uma cidade muito pequena. De novo, temos town, que é o substantivo, né, cidade, e o adjetivo small, que ali no caso está very small, né, muito pequeno. Mais uma vez, a gente tem que inverter isso. O adjetivo, que é o muito pequeno, vai antes. Então a frase seria I live in a town very small para I live in a very small town. Okay? I live in a very small town. Okay? Então essa seria, né, a forma correta da gente falar, né, em inglês. Então atente-se para isso, né? Quando você for utilizar, né, os adjetivos, eles vão antes do substantivo. Ok? Lembre-se disso, né? Não faça, né, aquelas traduções literais, né, que não dá certo. Ok? Vamos para o nosso segundo grupo aqui, nossa segunda categoria de erros, que é o comparatives. Então, comparatives, a gente tem algumas formas específicas de utilizar as formas comparativas, né, para fazer comparações, né, com os nossos adjetivos. Então, vamos ver. A gente tem ali um tipo de frase que é São Paulo is more cold than Rio, ou São Paulo is more colder than Rio, que a ideia era dizer que São Paulo é mais fria do que o Rio de Janeiro. A cidade de São Paulo, né, é mais fria do que a cidade do Rio de Janeiro. E tanto eu dizendo more cold como more colder não são formas corretas, né? Aqui no caso, o que a gente tem que lembrar
é que quando você está usando o adjetivo em forma comparativa, né, mais frio, mais bonito, mais alguma coisa, né? E esses adjetivos, eles são curtos no caso, né? São adjetivos com uma sílaba. A gente faz aquele acréscimo, né, das letras ER, como tá aqui, ó. Colder, só que sem o more. A frase correta seria São Paulo is colder than Rio. Então, São Paulo é mais fria do que o Rio. Rio, no caso, estou falando na cidade, né, do Rio de Janeiro. E então, more cold não encaixa, porque teria que ser colder. E more colder também não dá certo, porque colder já significa mais frio. Se eu falar more colder, eu estou falando mais frio. Então, não. São Paulo is colder than Rio. A gente tem também mais um exemplo. Itu. Itu, cidade de Itu. Itu is much more small than São Paulo. Ou Itu is much more smaller than São Paulo. Que é a mesma coisa, né? Temos o small, que é um adjetivo pequeno, né? Um adjetivo de uma sílaba. A gente vai usar ele como smaller, não como more small. E também não como more smaller, como tá aqui, né? Então, Itu is much smaller than São Paulo. Itu é muito menor do que São Paulo. E para adjetivos longos, por exemplo, Rio is much beautiful than São Paulo. O beautiful, que é um adjetivo longo, né, que tem mais de uma sílaba, a gente não vai usar o acréscimo, né, do ER no final dele, né? Não vai ficar ali com o E e o R como a gente fez com o smaller e o colder. A gente vai usar a palavra more, que está faltando ali, né? Então seria Rio is much more beautiful than São Paulo. Então, Rio é muito mais bonito do que São Paulo, certo? Então, cuidado, né? Quando você for fazer ali as comparações, né? Lembre-se que tem duas formas, né? Umas palavras, os adjetivos longos que usam o more antes, os adjetivos curtos que tem aquele acréscimo, né, das letras E e R. Não mistura os dois, né? Não coloca o more junto com o ER. E também não esquece que você não pode usar o more com os adjetivos pequenos, né? Os adjetivos curtos. Ok? Let's go to the next part. Know and visit, né? Vamos falar um pouquinho da diferença desses dois verbos aqui, o know e o visit. O know é o verbo saber, conhecer, ok? E o visit é o verbo visitar, certo? Mas, quando você vai falar de conhecer lugares, a gente não usa o verbo conhecer, né? O know, a gente usa o verbo visit. Por exemplo, nessa frase aqui, I knew a lot of interesting places in São Paulo. I knew a lot of interesting places in São Paulo. O que eu queria dizer é, eu conheci muitos lugares interessantes em São Paulo, ok? Mas não é assim que eu uso. A forma adequada, né, a forma correta seria I visited a lot of interesting places in São Paulo. Okay, I visited a lot of interesting places in São Paulo. Que a tradução literal seria eu visitei muitos lugares interessantes em São Paulo. Mas é o mesmo que falar, né? Eu conheci muitos lugares interessantes em São Paulo. Essa é a forma, né, que eles dizem que conheceram um local, né? Foram a um local, né, e conheceram um local, certo? Usa o verbo visit. Não usa o verbo know. O know é para você conhecer coisas. Né? Seria mais no sentido de saber, né? Eu conheci, não nesse sentido de você conhecer lugares, certo? Vamos ter mais um exemplo. Temos I knew some really beautiful beaches in Fortaleza. Okay, I knew some really beautiful beaches in Fortaleza. Que é a mesma ideia, né? Eu queria falar, eu conheci muitas, ou melhor, eu conheci algumas praias muito bonitas em Fortaleza. Esse new não encaixa aqui no contexto, né? Seria de novo visited, I visited some really beautiful beaches in Fortaleza. Okay? Então, do mesmo jeito, né? Encaixa ali como visit,
se você vai falar, ah, eu conheci tal lugar, né? Conheci tantos lugares. Sempre nesse sentido usa o visit e não o verbo know, certo? Lembre-se disso, né? Que é, no caso, tradução literal, né? Não dá certo. Como a gente costuma dizer, né? Tradução literal não dá certo. E para finalizar, vamos falar de verb patterns, que são os padrões de uso dos verbos, né? Lembre-se, a gente estudou isso, né? Quando você vai utilizar dois verbos juntos lá na frase, existem alguns padrões para você seguir, né? De como é que o segundo verbo será utilizado. Por exemplo, I would love visit Rio, né? Que eu estou dizendo, eu adoraria conhecer o Rio, né? O Rio de Janeiro. E ali a gente tem um verbo que é o would love, né? O adoraria, e o visit, que aqui está no sentido de conhecer, como a gente falou, né? Então, adoraria conhecer o Rio. I would love visit Rio tá errado, né? Porque o padrão de conjugação ali tá errado. Seria I would love to visit Rio. I would love to visit Rio. Ok? Sempre que você usa would love, assim como também acontece com would like, o verbo, se tiver um verbo em seguida, né? O verbo vai ser antecedido ali pelo to. I would love to visit Rio. Ou I would like to visit Rio. Poderia ser também. Ok? Vamos ver mais exemplos. I enjoy to eat the local food when I visit different cities. Okay? Então, I enjoy, né? Eu gosto, eu curto, né? Eu gosto de comer a comida local, né? The local food, quando eu conheço cidades diferentes, né? Quando eu vou para cidades diferentes. Aqui a gente tem o mesmo problema, né, de padrão ali de conjugação. Enjoy é o verbo e o segundo é o eat. Né? O primeiro verbo, que é o enjoy, o padrão dele não é aquele que usa o to antes. Né? Seria I enjoy eating. I enjoy eating the local food. Né? Sempre que eu usar o enjoy e tiver um verbo em seguida, o verbo é com o ing. Né? Então eu gosto, eu curto comer a comida local. I enjoy eating the local food. Certo? E um último exemplo aqui. A gente tem When I went to São Paulo, I couldn't to go to the zoo. Quando eu fui para São Paulo, eu não pude ir no zoológico. Hein? Por qualquer motivo que seja, né? Não pude ir no zoológico. E a gente tem um erro de padrão ali de novo, né? Que é o couldn't to go. Okay? Couldn't é o primeiro verbo aqui, né? E o go é o segundo. Mas esse padrão aqui tá errado também, porque o couldn't, ele não tem no verbo que segue ele o to, né? O couldn't to go. E também não teria o ing, né? O verbo seria só I couldn't go to the zoo when I went to São Paulo. I couldn't go to the zoo. Okay? Porque o couldn't tem um outro padrão, que o verbo que vem depois dele não utiliza nem o ing nem o to. Certo? Então esses são aqueles padrões que a gente estudou, né, nas nossas últimas aulas aí, ok? Então é isso, pessoal. A gente dividiu aqui, né, nessas 4 categorias de erros e espero que tenham ajudado aí vocês a estudar e lembrar algumas coisas. E também vou deixar algumas atividades para vocês fazerem na descrição. Certo, pessoal? Então vamos encerrar por aqui esse vídeo. Aí eu vejo vocês aí em algum próximo vídeo por aqui.